Tem novidade também importante a respeito do Flamengo. Marcos Braz e Gabigol estão rachados, rompidos, praticamente não se falam. E essa história de reunião no Flamengo para decidir o futuro de Jorge Sampaoli dentro do próprio clube, há quem defenda a saída do técnico argentino e a chegada de Rogério Ceni. Já Hazard, atacante que já fez muito sucesso em Copa do Mundo com a camisa do Chelsea, mas foi mal no Real Madrid, segue desempregado. Ele caberia no futebol brasileiro. Por falar em demissão, tem novidade importante sobre o futuro de Jorge Sampaoli, para completar as últimas do mercado, além de uma série de outras novidades. Vou passar tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Vou falar também sobre o processo de agressão aberto por Pedro contra o auxiliar técnico do São Paulo. Você lembra dessa história, né? O Pablo Fernandes. Esse processo acabou por ser encerrado. Houve uma audiência em Belo Horizonte com Pedro, com o representante do Pablo, e as partes se acertaram. Bora falar agora sobre Gabigol e Marcos Braz, que racharam de vez. O clima entre os dois anda ruim desde um intervalo do jogo entre Flamengo e Fortaleza. Na oportunidade, o Gabigol se machucou, precisou ser substituído e reclamou com o Marcos Braz por conta da condição do gramado. Ele dizia que era inadmissível que alguém, como dirigente do Flamengo, permitisse que o Fla jogasse com um campo tão ruim. O Gabigol acabou se excedendo, especialmente depois de saber que não poderia ir embora por causa do doping. E ele passa a xingar o Marcos Braz, isso diante de vários outros atletas. O Braz responde com xingamentos, o clima fica péssimo, o Gabigol inclusive é multado nos dias seguintes. Desde então a dupla não se fala. E o Gabigol, ao que se sabe, tem feito o possível e o impossível para atacar o Marcos Braz. Recentemente, inclusive, ele curtiu uma postagem que cobra protestos contra a diretoria do Flamengo. Isso pegou extremamente mal internamente. Isso tudo em meio ao processo de renovação do contrato do Gabigol. O vínculo dele com o Fla se encerra em dezembro do ano que vem, e quem cuidaria desse processo de extensão do vínculo é justamente o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Nessa terça-feira à noite, o Gabigol faz aquela festa de aniversário dele pelos 27 anos, a festa que se auto-intitula O Poderoso Gabi. E ao que consta, Marcos Braz não foi convidado, apesar deles terem, até esse episódio, uma relação muito boa. Antes de mudar de assunto, só uma informação super importante: Arrascaeta e Luiz Araújo estão praticamente fora das finais da Copa do Brasil. Os dois tiveram constatadas as mesmas lesões musculares, com um período de recuperação de mais ou menos 35 dias. Foi esse o período em que o Eric Pulgar precisou para voltar a jogar. Foi a mesma contusão do Luiz Araújo e do Gabigol aconteceu, do Luiz Araújo e do Arrascaeta também aconteceu com o Pulgar. E o chileno precisou de 35 dias para voltar. Se a situação se repetir com os dois outros atletas, com o Arrasca e com o Luiz Araújo, eles não jogam nem no dia 17, partida de ida no Maracanã, nem no dia 24, partida de volta contra o São Paulo no Morumbi. Bora falar agora sobre a final da Copa do Brasil. O jogo decisivo entre Flamengo e São Paulo vai acontecer no Morumbi. Nessa segunda-feira, às 14h, na sede da CBF, rolou o sorteio. Muita gente imaginando que mais uma vez a decisão seria no Maracanã, até porque o retrospecto do Flamengo nos sorteios era muito melhor do que o do São Paulo, mas foi confirmado por meio de um sorteio que o jogo de ida, 17 de setembro, ou seja, nesse mês que está chegando, primeira partida num domingo no Maracanã, no domingo seguinte, dia 24 de setembro, a grande decisão no Morumbi. Só a título de curiosidade, nos últimos 3 anos de Copa do Brasil, São Paulo havia em sorteios ficado com o jogo de volta em 4 oportunidades e em 7 vezes decidiu fora de casa. Ou seja, o retrospecto do São Paulo nos sorteios não era bom. Já o do Flamengo, espetacular. Em 13 sorteios, em 10. O Flamengo teve o direito de decidir em casa, em outros 3 apenas decidiu fora de casa. Foi assim, por exemplo, na final da Copa do Brasil do ano passado. Você vai lembrar que Flamengo e Corinthians fizeram o primeiro jogo na Neoquímica Arena, um jogo decisivo no Maracanã para a Copa do Brasil, versão 2023. A coisa muda, jogo de ida no Maraca, jogo de volta no Morumbi. Preciso te atualizar também sobre as situações de Arrascaeta e Luiz Araújo. Nessa segunda-feira, o Flamengo divulgou que o Arrasca e o Luiz Araújo têm lesões similares, lesões no bíceps femoral,
da perna esquerda, ainda não há tempo de recuperação. O Flamengo se apressa para tentar contar com uma dupla na grande decisão. Bora falar agora sobre uma possível reunião para demitir Jorge Sampaoli. O jornal O Dia contou nessa segunda-feira que o tradicional encontro às segundas do Conselho de Futebol do Flamengo debateria ao longo do dia de hoje a saída de Jorge Sampaoli. É que alguns dos membros desse conselho entendem que há necessidade de uma mudança na comissão técnica para que o Flamengo tenha a chance de vencer o São Paulo na final da Copa do Brasil. O grande ponto a favor do Sampaoli hoje é o Rodolfo Landim, presidente do Fla, que havia deixado que o Marcos Braz escolhesse todos os outros técnicos, decidiu dessa vez interceder, e a escolha do técnico argentino foi única e exclusivamente do presidente. Até por isso o Rodolfo Landim está batendo na mesa e dizendo que vai manter o Sampaoli pelo menos até o fim da Copa do Brasil. Para a próxima temporada, a chance de o Sampaoli não ficar é enorme. Também, de acordo com o jornal Dia, Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, tem tentado costurar um acordo para que o Rogério Ceni substitua o Sampaoli antes mesmo da final da Copa do Brasil. Informação que não foi confirmada pelo Marcos Braz. O Fla ofereceria um contrato de risco para o Rogério Ceni atrelado a performance e a resultados para que ele tivesse a renovação de contrato automática para o próximo ano. Rodolfo Landim não morre de amores nem pela ideia do contrato de risco, muito menos por Rogério Ceni. O atual presidente do Fla entende que o trabalho do Rogério Ceni foi só ok em sua passagem pelo rubro-negro. Você trocaria Jorge Sampaoli por Rogério Ceni? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre um jogador super importante, livre no mercado. Eden Hazard, jogador belga, com passagem brilhante pela seleção do país dele. Jogou demais com a camisa do Chelsea, não foi bem nas 4 temporadas pelo Real Madrid. O Hazard está livre no mercado, não conseguiu o clube até agora. Chegou a ser especulado no Botafogo. Teve uma reportagem dizendo que Estados Unidos, Arábia Saudita e Botafogo eram as alternativas mais viáveis para o Hazard. O Botafogo já descartou, disse que o ciclo de contratações está fechado, mas existem alguns outros clubes brasileiros que seguem em busca de estrelas internacionais. Você sabe que nesse momento só pode se contratar jogador desempregado. Caso, por exemplo, do Hazard, que vem de uma temporada tenebrosa com a camisa do Real Madrid, só 10 jogos com 1 gol e 2 assistências. Números que contrastam com, por exemplo, a temporada 2018-2019, quando ainda era do Chelsea e marcou 52 gols, fez 52 jogos com 21 gols e mais 17 assistências. Chance do Hazard pintar no Brasil é praticamente zero, até porque nossa capacidade financeira é muito menor do que a de clubes europeus. O Hazard está esperando por ofertas de clubes medianos ou bons das principais ligas do futebol europeu. Se você sonhou com o Hazard, saiba que a chance é muito pequena, para não dizer próxima de zero. Arrascaeta do Flamengo fala em fazer tudo para voltar o mais rápido possível. Meia é dúvida para 2 jogos da final da Copa do Brasil, marcado para os dias 17 e 24 de setembro. Arrascaeta e Luiz Araújo são dúvidas para os 2 jogos que decidirão a Copa do Brasil, marcada para o dia 17 e 24 de setembro. O adversário é o São Paulo. Nesta terça-feira, após sessão de tratamento da lesão dos bíceps femoral da coxa esquerda, mesmo problema enfrentado por Araújo, o uruguaio postou mensagem otimista ao lado de um cachorro. Na foto dizia: procedimento feito, faremos de tudo para voltar o mais rápido possível. Arrascaeta e Luiz Araújo se machucaram no primeiro tempo do empate por 0-0 com os reservas do Internacional no último sábado. A lesão da dupla é a mesma que Eric Pulgar sofreu no início de julho. O problema afastou do gramado por mais de um mês, período em que perdeu 10 jogos.